Neste vídeo, analisamos como Deus é fiel à sua palavra e a preservou ao longo de milênios para trazê-la até nós. A Torá, o conjunto de 5 livros entregues pelo próprio Deus a Moisés no deserto, embora seja um livro profundamente espiritual, traz-nos números e fatos que corroboram os ensinamentos de Adonai e permitem-nos estudá-los também racionalmente. Junte-se a nós nesta jornada espiritual e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Em Gênesis 9, 28 a 29, lemos: E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Certa vez parei para fazer as contas. Já tiveram essa curiosidade? De Adão até Noé, e depois? Gênesis nos fornece os dados para isso. Por ora, prossigamos a partir do dilúvio. Quando Abraão nasceu, Noé e Sem ainda estavam vivos e transmitiram-lhe o conhecimento de Deus e do culto a ele. Sua linhagem é de primogênitos, portanto herdeiros materiais e culturais. Dessa forma, aprendeu a prática do dízimo, das primícias, do holocausto. E não é surpresa a presença de reis e sacerdotes de Deus já naquela época, como Melquisedeque. Façamos as contas juntos. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, num total de 950 anos. Sem tinha 98 anos no dilúvio, e gerou Arfaxade 2 anos depois, com 100 anos. Noé tinha então 602 anos. Depois disso, Sem viveria mais 500 anos, enquanto Noé viveria outros 348. Abraão, por sua vez, nasceu 292 anos após o dilúvio. Portanto, conheceu Noé e Sem, e pôde aprender diretamente com eles. Outro personagem famoso desse tempo, Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé, também teve a oportunidade de aprender de Deus como Abraão, porém escolheu fazer diferente. Vaidoso, ele construiu Babel num ato contra Deus e de tirania sobre o povo, pois era valente caçador, a quem todos temiam. Tal era seu espírito conquistador e construtor, que Gênesis cita as cidades e os reinos fundados por ele, no plural. Além disso, alguns sábios interpretam que ele ordenara desenhar um céu no teto da torre, o qual já seria um oráculo zodiacal, feito por homens, na intenção de substituir a instrução do Criador. Por tudo isso, Deus destrui a torre e confundiu as línguas, de modo que Nimrod perdeu a capacidade de controlar o povo. Ainda assim, ele não desistiu de seus intentos megalomaníacos. Segundo a tradição, havia uma profecia que prenunciava o nascimento de Abraão e o surgimento do povo de Israel, o que era uma ameaça ao seu domínio. Em virtude disso, Nimrod teria perseguido Abraão em sua infância, mas Deus o livrara. Isso é contado tanto no Midrash quanto no Corão. Abraão e sua sobrinha e esposa Sara eram ambos profetas de Deus. Ganhavam almas para ele, num mundo que já havia se corrompido em tão pouco tempo após o dilúvio, apenas 3 gerações. Essas almas redimidas e retornadas a Deus eram o povo que o acompanhava. Nem mesmo é possível dizer que Agar, sua concubina, era idólatra só porque era egípcia, até porque seria incoerente com as passagens bíblicas em que ela fala com Deus. Ismael também foi criado na casa de Abraão, e mesmo após ter sido enviado para morar em outra cidade e retornar ao Egito, conviveu com o pai, de modo que a Bíblia relata que ele o sepultou juntamente com Isaque. Quando Moisés escreveu o Levítico, muito do que está ali já era consuetudinário. Disse que há muito do código de talião ali, contudo parece que este código é que teria sido inspirado na tradição oral e no direito consuetudinário da descendência de Noé. Aliás, tradição oral?
Pela idade daquele povo, que vivia centenas de anos, eram os próprios personagens que contavam as histórias. Isso facilitou a fidedignidade delas. Além disso, 1000 anos são tempo demais para a construção de conhecimento e ciência. O que Noé não fez nesse tempo? E os demais? Assim, não se deve subestimar o povo da época, reduzindo sua capacidade e poder a chefes de clãs pequenos, que mal podiam se manter, portanto reduzindo também o texto bíblico a uma narrativa, quando este menciona que eram numerosos os seguidores de Abraão. Vale lembrar que a Bíblia cita números, como quando diz que Esaú, neto de Abraão, recebeu Jacó acompanhado de 400 de seus homens. Quando a Torá foi escrita, os homens já não viviam tantos anos, e a tradição oral já poderia se perder. Mesmo assim, muitas histórias narradas em Gênesis encontram respaldo científico em achados arqueológicos mais antigos que a Torá, contadas em desenhos ou outros meios, pelos mais diversos povos, em especial pelos do Oriente Médio. Também seus personagens dão nomes a diversos lugares daquela região, bem como aparecem em lendas semelhantes dos mais diversos povos. Isto posto, pode-se concluir que o culto a Deus não se inaugura só com a descendência de Jacó e Israel, e que a lei de Deus não surge somente a partir da Torá. Na verdade, Torá significa ensinamento, instrução. Trata-se da instrução de um pai para que seus filhos sigam. Essa orientação divina também foi uma herança de Noé para seus descendentes, da qual outros povos além do israelita partilham. Apesar disso, Deus incumbiu este povo, a descendência de Israel, da missão de ser o guardião da sua Torá, e de preparar o caminho para aquele cuja missão era resgatar todos os povos da terra, cumprindo o que prometera, segundo Gênesis 12:3, que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, não somente os filhos de Israel. Com tudo isso em mente, vale lembrar que, na última semana, o povo de Deus celebrou Purim. Essa festa marca o livramento de Deus diante de uma sentença de morte contra todo o povo. Ramã, segundo na corte de Xerxes I, havia decretado genocídio contra todos os judeus do Império Persa. É inevitável comparar Ramã, Hitler e Hamas. Ao mesmo tempo, é igualmente inevitável reconhecer que somente um povo realmente separado por Deus e abençoado por Ele teria sobrevivido a tanta perseguição por tanto tempo. Ainda assim, o povo de Israel sabe que é por amor do nome do Senhor e da sua Torá que ele é preservado e anuncia isso todo santo Shabat, desde o início dos tempos. Hoje não temos mais números e registros que nos permitam fazer tais cálculos. O povo de Israel se espalhou pelo mundo, e muitos descendem dele sem sequer saber. Essa é uma das razões pelas quais Deus nos enviou seu ungido, o sumo sacerdote, o Messias, a fim de redimir e resgatar o seu povo que havia se perdido, porque a sua aliança é perpétua. Assim o próprio Deus disse, e sua palavra jamais passará. Seu zelo por sua palavra e seu povo é tal que a própria história da humanidade o comprova. Que esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, bendito seja Ele, abençoe nossa semana e que seu Espírito restaure em nossos corações a sua Torá e redima todo o seu Israel disperso sobre a face da terra. É tempo de retornar. Shalom.